Oi pessoal, meu nome é Nádia, sejam bem-vindos ao meu canal As Vírgulas e hoje eu vou responder uma tag literária. Eu demorei um pouco para decidir se eu respondi ou não essa tag por conta do nome dela, né, que é Booktubers Não Brancos. E aí eu fui tagueada, né, chamada pela Maria do Impressões de Maria para responder essa tag. E eu até conversei com ela sobre essa marcação, se ela realmente achava que eu deveria ou não responder, porque a tag tem o foco de promover o alcance e de dar mais visibilidades para booktubers não brancos. E aí ela falou que ela resolveu me marcar para que também eu possa indicar para os meus seguidores booktubers não brancos, mesmo que eu seja branca, né? E aí, então, eu achei que essa seria, assim, uma atitude bacana de eu fazer. Então, eu não vou exatamente responder a tag, porque a tag foi originalmente criada para que a gente conheça mais booktubers não brancos. E as perguntas da tag é para que a gente conheça um pouco dos gostos, das referências das pessoas. E eu vou resumir essa tag só para indicar alguns livros de escritores não brancos e também alguns canais que eu achei legal e que eu gosto de acompanhar. A maioria das minhas indicações vão ser de autores negros, porque eu só tenho um livro de autor indígena que eu comprei ano passado, até já falei no vídeo aqui. E é uma coisa que eu quero investir mais no ano que vem, que é conhecer mais autores indígenas e comprar mais livros de autores indígenas. A Maíra tem muitas indicações para quem também estiver interessado em ler mais literatura indígena. Tem um perfil no Instagram que é Leia Mulheres Indígenas, que também indica muitas escritoras indígenas. Então, assim, dizer que eu não leio porque eu não conheço é um lugar muito comum, né? Muito confortável. Posso até não conhecer até agora, mas que a informação está aí para que a gente vá atrás, ela está. E eu faço essa autocrítica, inclusive, para mim mesma. Quando eu li esse livro aqui, da Thelma Pacheco, que é uma cearense, Thelma Pacheco Tremembé, falando da biografia dela, pra mim foi algo, assim, revolucionário mesmo. E eu quero muito, muito eu não sei se esse ano ainda, porque eu já tenho algumas leituras bem comprometidas, mas pro ano que vem, ler mais, comprar mais livros de autores indígenas. E também a minha bagagem de autores asiáticos é zero, assim. Eu não tenho nenhum livro de autor asiático no meu, ou autora, na minha estante. Eu realmente, é uma coisa que eu não leio, mas eu também gostaria de, pro ano que vem, ler mais. Então, como eu disse, eu só vou responder a pergunta número 3 e a número 7. As outras perguntas são mais pessoais para conhecer o meu canal e aí eu não me sinto confortável de responder, porque eu acho que essa tag é indicada, como eu já falei aqui, mais para a gente conhecer booktubers não brancos. E a categoria 6 e 7 é pra gente indicar livros de autores negros, então eu acho que se encaixa nessa minha proposta de responder a tag 6. Qual é o seu top 3? E aí eu resolvi indicar o meu top 3 de livros de autores negros, no caso, que é O Caminho de Casa, Olhos d'Água e Um Corpo Negro. Não vou saber falar o nome da autora de O Caminho de Casa, acho que é Yagans, eu não anotei aqui, mas eu amei demais esse livro. Quem ficou próximo de mim quando eu estava lendo esse livro, eu não parava de falar, eu indico esse livro para todo mundo. Eu vou deixar alguns links aqui de booktubers não brancos comentando sobre esse livro, para vocês conhecerem um pouco mais, mas a ideia é meio que a partir da origem de duas famílias africanas, a autora vai contando a história de, eu acho que umas 5 gerações dessas famílias, partindo do momento histórico da colonização britânica
na África, eu não lembro exatamente qual país, até chegar nos Estados Unidos. E nisso a gente tem um panorama das consequências devastadoras da colonização, passando por várias gerações. Então, assim, é um livro espetacular mesmo, para você entender várias nuances da colonização, consequentemente da escravidão, né? Claro. Olhos d'Água já é um livro bastante conhecido, eu acho, né? Pelo menos para minha bolha, que é da Conceição Evaristo. E eu preciso reler esse livro para poder comentar dele, mas eu lembro que foi um livro que me marcou muito, por isso que eu coloquei no top 3. E Um Corpo Negro, que é um livro de poesia, sempre gosto de fazer uma indicação de livros de poesia, que é da Luby Prats, e esse livro também foi algo assim que me deixou sem palavras. Eu nem considero que eu terminei de ler esse livro, porque é um livro que eu acho que a gente sempre está lendo. E a categoria 7 é indique quais são os seus autores não brancos favoritos. Como eu falei, realmente na minha cabeça vieram mais indicações de autores negros, porque eu não tenho uma bagagem de autores indígenas ou asiáticos para dizer de autores favoritos, assim. Então eu resolvi escolher 3 mulheres que realmente me marcaram muito, que é a Maya Angelou. Eu já li 2 biografias e o livro de poesia, toda a poesia dela, que foi traduzida recentemente aqui pela Luby Prats, inclusive. E eu fiquei totalmente apaixonada mesmo pela Maya Angelou. Depois de ler as biografias, depois de ler a poesia dela, com certeza ela tá entre as minhas autoras favoritas. E em Audre Lorde, que eu li também recentemente, eu quero muito que lance no Brasil alguma coletânea ou algum compilado de livros de poemas dela, porque até em inglês é meio difícil de achar, ou acho que é muito caro, mas eu li O Irmão Outsider aqui, e eu já falei no vídeo passado sobre ele. E, enfim, eu ainda quero ver se eu consigo fazer um texto, mas eu realmente estou muito sem tempo, por isso que eu estou fazendo esses vídeos mais curtos. E a Audre Lorde é também um divisor de águas na minha vida. E a terceira é a Toni Morrison, que eu também já li, acho que uns 3 livros da Toni Morrison, ou 4, e todos eles eu fiquei completamente arrebatada, assim, e encantada, e é uma mulher, uma escrita incrível, maravilhosa mesmo. Eu recomendo muito qualquer livro dela, tenho certeza que você vai gostar. O menos falado é o Jazz, que eu tenho aqui na minha estante, e eu demorei um pouco, achei ele um pouco complicado o começo da escrita, mas depois flui e é maravilhoso como todos os outros. E eu acho que se você nunca leu a Toni Morrison, eu recomendo começar por O Olho Mais Azul, que também está sendo bem falado de uns anos pra cá, porque ele é um livro mais curtinho, e enfim, eu também acho a leitura dele mais fácil no sentido da forma, mas não da temática, porque é bem pesada, mas muito fundamental ler Toni Morrison. E aí, nessa mesma categoria, pede pra gente indicar autoras independentes, e aí eu escolhi Christiane Sobral. Esse foi o único livro que eu li dela, mas recomendo muito, muito, muito. Vou indicar também a Mica Andrade, que é a organizadora da coletânea de poesia erótica de escritoras cearenses, O Olho de Lilith, e a Mica também tem um trabalho online há bastante tempo. Ela tem 3 livros digitais disponíveis gratuitamente, e ela também está sempre postando poemas no perfil dela, indicando autoras negras, faz um trabalho virtual maravilhoso. Depois eu vou também quero também indicar, como eu já falei aqui, na verdade, na categoria 6, a Luby Prats. Vou mostrar aqui o livro, Um Corpo Negro. Se você tiver que comprar um livro de poemas nos próximos meses, compre esse aqui, porque senão vai se arrepender, sério. E um que eu li recentemente é Um Buraco com o Meu Nome, da Jari Arraes. Na verdade, eu ainda estou terminando de ler, mas são 4 autoras independentes que eu indico bastante. Essas 3 em livros físicos, e a Mica Andrade, que tem as zines e os livros dela.
E aí, por fim, eu gostaria de taguear e indicar alguns canais que são Letras Pretas, livros do Dri, que acho que esse as pessoas já conhecem um pouco mais, Tami de Carve, Nina e suas letras, Liz Lispector e o Ítalo Lira. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Como eu vou ressaltar novamente que essa tag tem o foco de dar visibilidade para autores não brancos e booktubers não brancos, e eu fui chamada pela Maria, do Impressões de Maria, para responder, porque ela achou que seria interessante também que eu fizesse parte dessas indicações, não no sentido de eu estar incluída me apresentando, mas sim de eu indicar autores negros ou não, autores não brancos e booktubers não brancos, e eu também achei que é algo que a gente não deve deixar só para pessoas não brancas também fazer esse trabalho, como parte da luta antirracista. Inclusive a Jamila Ribeiro fala isso nesse livrinho aqui, Pequeno Manual Antirracista. É o nosso dever, a nossa obrigação que a gente também faça essa autocrítica constante. Que tipo de produtores de conteúdo a gente está consumindo? Que autores a gente está consumindo? Será que a gente está falando desses autores nas nossas rodas de conversa? Será que a gente está indicando o trabalho de profissionais na internet não brancos, né? Porque a gente sabe que o racismo, ele é estrutural e ele está em todas as partes, assim. Quando você, nas suas indicações, indica muito mais produtores de conteúdo branco do que não branco, isso também diz do seu racismo estrutural, né? Então, achei muito legal essa tag, acompanhem esses perfis, procurem esses autores que eu indiquei aqui, e até o próximo vídeo. Resolvi fazer um edit desse vídeo porque depois que eu gravei o vídeo eu me deparei com um texto do perfil Vulva Negra, que é organizado pela Yasmin, sobre por que não usar o termo não branco, e eu achei o texto dela muito interessante. E aí ela vai falar assim: por conta disso, todos os povos colonizados tornam-se o outro da etnia caucasiana. Desse modo, a definição de demais povos étnicos passou a dar-se através da negação. O termo não branco ratifica o status humano do caucasiano e a desumanidade atribuída às demais etnias, as quais sequer permite-se ser mencionadas. E aí é justamente isso que eu achei muito interessante, né? Então, eu sei que talvez, não sei, seja, em vez de falar booktubers no caso dessa tag, né? Indígenas, asiáticos e negros, junta tudo e fala booktubers não brancos, mas dá esse sentido que ela falou da negação do branco, não como sendo uma coisa que está faltando, porque isso é uma ideia que a Simone de Beauvoir, inclusive, vai falar no Segundo Sexo. E aí ela continua: pois definir povos a partir da negação corrobora com o discurso colonial subalternizante. Indivíduos de demais etnias não tratam-se de uma massa amorfa e homogênea. Povos indígenas, negros, asiáticos e de demais agrupamentos étnicos possuem suas particularidades e demandas específicas. Eu vou deixar o link, como eu falei, na descrição do vídeo, e é uma discussão, enfim, aberta, né, para outras opiniões, mas eu achei interessante fazer essa edição e falar um pouco sobre isso.